mais um episódio. Hoje é dia 10 de abril de 2025. Eu tô fazendo tantas filmagens nessa época que eu acredito que esse episódio vai passar provavelmente em maio ou em junho, né? Considerando o volume de vídeos que tem, a menos que eu descarte algumas gravações, né? Vão ter muitas gravações repetitivas, vão ter muitas reflexões aleatórias, enfim, muita conversa aí, enfim, trivial, né? E hoje a gente vai fazer, o que é que eu vou fazer hoje, né? Eu saí agora, né? Fui com a minha mãe fazer um exame e tal, acompanhar ela para uma rotina de exame que ela foi fazer, exame de rotina. E eu tô indo agora lá fazer limpeza e arrumação do apartamento que eu tenho de aluguel por temporada, né? Já tem um vídeo que eu fiz, acredito que mais de um, falando sobre isso, né? A gente até já fez um tour lá no apartamento, enfim, talvez até tenha alguma filmagem que eu faça lá hoje, né? Então, esse vai ser mais um daqueles guias de percurso, com conversa a bordo, né? E hoje eu quero falar mais especificamente, né, aqui nessa carona, né? Hoje, esse horário é aproximadamente 6h15, ou 4h15 da tarde, né? E o que eu acho interessante, né, porque eu tenho 2 apartamentos, né? Um que eu moro, minha residência principal, e um segundo que eu alugo por temporada. Já aluguei, né, convencionalmente, com uma imobiliária, e não foi uma experiência tão ruim, mas tive alguns episódios de estresse, né, geralmente no final do contrato. E nessa experiência que eu estou tendo, né, de aluguel por temporada, eu não tive nenhum problema, graças a Deus, até o momento, nenhum hóspede, né? O movimento não é lá essas coisas todas, costuma ser final de semana, eventualmente durante a semana, mas também não é esse movimento todo, né? Não está sendo algo vantajoso, né? Financeiramente falando. A única vantagem é que eu tenho a posse do meu apartamento. Então, esses 2 apartamentos, né? Nenhum dos condomínios, um condomínio um pouco mais antigo, né? Ele, na época que ele foi entregue, né, 13 anos atrás, essas redes sociais ainda eram muito incipientes, ainda estava no início, né, estava no crescimento ainda do Facebook, né? Mal existia Instagram, WhatsApp era uma coisa muito incipiente, quase ninguém usava ainda, não era algo tão difundido como hoje em dia. Então, o condomínio que eu moro, principal, é um condomínio que eu não conheço quase ninguém, e os moradores também, aparentemente, são bem tranquilos, ordeiros. É um local que não costuma ter barulho, vizinho que coloca som alto. Atualmente, já tive antes vizinho de cima que fazia barulho por causa de uma criança, mas já se mudou há muito tempo. Vizinho de baixo, não tenho aquele tipo de vizinho chato que também reclama de qualquer coisa que a gente faz, não tenho isso. Os apartamentos dos lados quase não tem, né? Não tem esse encontro parede com parede. Então, a vizinhança atualmente, né, não é ruim e nunca foi, né? Eu moro nesse apartamento há 5 anos, antes eu alugava também. E o que posso dizer é que nesse lugar onde eu moro, o ambiente é bem tranquilo. Então, posso dizer que é um refúgio, um lugar onde eu tenho paz, tranquilidade. Já esse segundo condomínio, esse segundo apartamento, ele foi feito, né? Quando eu comprei, na verdade, foi por acaso, nunca pretendi ter outro apartamento, mas surgiu a oportunidade. E como ele era próximo da praia, né, eu tinha esse sonho, né, de, poxa, vou ter um apartamento próximo à praia, que legal, e é uma oportunidade que eu tenho, né? Então,
se eu conseguir algum dia utilizar ele, vai ser muito legal. Aí, uma das novidades é que assim que ele já tinha se estava na planta, né, durante o período que ele estava sendo construído, já existia um grupo, né, um perfil, uma rede social desse condomínio, e criaram um grupo de WhatsApp desse condomínio. E o que eu posso dizer é que a experiência, essa interação dessa maneira não foi uma experiência boa, porque conhecendo as pessoas mais, porque o que diferencia você morar em um lugar em que você só conhece as pessoas, se você for conversar com elas, for interagir mais com elas, de você conhecer todo mundo virtualmente. Então, quando você está em um grupo de WhatsApp, seja lá o que for, né, em um grupo virtual de interação, de conversa, você acaba conhecendo as pessoas. Você nem sabe como elas são fisicamente, mas você acaba conhecendo elas, convivendo com elas o tempo todo. É como se você estivesse ali o tempo todo vendo o que essas pessoas pensam, que elas, né, opinam, e enfim, isso acaba resvalando para um convívio além, né, da rede social. E as pessoas mostram nas redes sociais, por elas estarem, né, na segurança, na proteção virtual, né, elas se sentem mais encorajadas a falar coisas que jamais falariam se tivessem ali, né? Você não vai estar na sua varanda e dificilmente alguém vai ali e vai lhe insultar gratuitamente. Até pode acontecer, mas isso é muito mais raro, né? Mas em um grupo de WhatsApp, de seja lá o que for, não. Isso acontece, e comigo foi uma experiência muito ruim. Não só comigo, né? Com muitas outras pessoas. Então, assim, apesar de ser um condomínio muito bonito, é um condomínio simples, né? Como a gente já foi várias vezes em vários episódios, um condomínio bonito, né, de classe média baixa, né? E eu não vou julgar, né, o caráter das pessoas pela classe social, porque se fosse assim, outros empreendimentos semelhantes também seriam assim. E eu tenho um caso na família, né, de uma pessoa que também adquiriu uma casa em um condomínio que é até num lugar um pouco mais afastado, mais próximo de lá, né, desse condomínio. E não existem essas brigas, esse clima, esse ambiente tão tóxico, né? Infelizmente, né, esse condomínio e a experiência que eu tive, né, de desprazer de conhecer essas pessoas, é porque eu conheci o que há de pior nessas pessoas, né? E a pior forma de interagir, né, com essas pessoas, porque se não existisse esse grupo, essas pessoas não saberiam quem é ninguém, elas no máximo iriam interagir entre si, eventualmente, mas não de uma maneira a ponto de isso influenciar nas decisões. Então, tem pessoas que agem como se fossem uma certa milícia, de uma certa influência, né, virtualmente, mas fora elas são insignificantes. Fora desse convívio virtual, elas simplesmente são pessoas que não exercem influência nenhuma, né? Mas acabam influenciando justamente porque escondidas, né, num perfil, numa forma virtual, elas se sentem empoderadas, né? E muitas mostram o que há de mais diabólico, de mais demoníaco, né? Então tem esse lado, né, desse condomínio. E além disso, né, é uma comunidade, né, pelo menos nessa época, né, porque as comunidades mudam muito de tempos em tempos, né? As próprias pessoas vão mudando pelas coisas que acontecem na vida, e as pessoas
pessoas também vão se mudando, vão outras pessoas vão morando, enfim, a configuração do lugar muda, né? Mas pelo menos nesse momento, né, o que eu posso dizer é que é um lugar que fisicamente é muito bonito, né? É um condomínio bem arrumado, bem organizado, limpo, quase não tem baratas, quase é um lugar bem limpo, bem bonito, bem aconchegante de você olhar em qualquer momento. De noite é bem bonito, de dia, qualquer horário é bem bonito, mas infelizmente o público que habita nesse lugar, né, pelo menos o que mais se manifesta, que a gente vê, né, é infelizmente de pessoas muito tóxicas, muito ruins, né? A gente não pode tomar o todo pela parte, né? Dizer que todos são assim, até porque eu faço parte, né, dessa comunidade, já que sou proprietário de uma unidade nesse local. Mas infelizmente o que eu vejo é isso, sabe? Muitas pessoas que não sabem viver em comunidade, né? Algumas têm um apego, né? Talvez por nunca terem residido, né, em algum local semelhante, então elas têm um apego a alguns itens comuns, das áreas comuns, como se fosse algo muito impressionante, muito incrível, né? E elas meio que não querem que outras pessoas compartilhem disso. Então é uma coisa doentia, sabe? E eles não agem como se aquilo fosse coletivo, eles agem como se aquilo fosse uma vila, como se fosse, enfim, é um ambiente de pessoas assim terríveis, pessoas muito baixas, muito mesquinhas, muito que torna muitas vezes a experiência ruim, né? Mas em todo lugar existe, em todo lugar tem, né, esse tipo de pessoa, né? Talvez o condomínio onde eu more, as pessoas muito provavelmente também têm um perfil semelhante ao desse outro condomínio, só que eu não conheço. Então muitas vezes e aí já é uma outra reflexão aleatória, né? Quando a gente interage com as pessoas e conhece elas pelas redes sociais, né, é como se a gente abrisse uma tampa de um esgoto, né, e ali sai tudo que há de mais asqueroso, né? Baratas, outros insetos, vermes, enfim. O que eu vejo nesse condomínio é isso, é como se fosse uma fossa aberta em que o que há de mais podre, né, os vermes, as baratas, enfim, todas as pragas urbanas possíveis saem, né? Se manifestam, né? As pessoas parece que competem para ver, para exibir o que há de pior. E o mais incrível, né? Talvez no futuro, quando alguém assista esse tipo de coisa, fique impressionado como isso daí tem pessoas que acham bonito, né? Você ter comportamentos repugnantes, abomináveis, né, de linchamentos virtuais, e que isso é aplaudido, né? É algo dantesco, né? E eu imagino que quem assiste isso daqui não faz parte desse tipo de situação, né? Não compactua com esse tipo de comportamento. Eu acho que se alguém é rude, é grosseiro, enfim, é mal educado, é sem modos, né, para interagir virtualmente, eu acredito que as pessoas que assistem isso daqui não devem aplaudir, não devem compartilhar desses sentimentos, né? Então é isso, é um desabafo, né? Mas faz parte, não adianta a gente achar que é só um lugar, né, e que outros lugares não são assim. Os lugares, infelizmente, alguns lugares tem mais pessoas que manifestam, né, esse tipo de comportamento, né? Mas, enfim,
tenebroso, mais infernal, né? Outros em que as pessoas manifestam menos, né? Ou a gente tem menos conhecimento desses fatos, né? Eu acredito que seja só essa a diferença. As baratas, os vermes, né? E parafraseando, né? As coisas ruins, o que há de mais podre no ser humano, ele vai sempre existir, né? A diferença é quando a gente conhece, a gente vê, isso sai, tá à mostra, ou quando isso fica camuflado, né? Então, nesses dois condomínios, né, que eu frequento, né, a diferença é essa. Um é mais novo, é mais arrumado, mas tem essa característica. E faz parte, né? Então é isso. Essa foi a reflexão de hoje, né? Acabou que não teve guia de percurso nenhum. E como já tiveram tantos episódios, né, talvez não tenha nem informações, né? Eu já faço a remissão a outro vídeo anterior. Então é isso. Estamos chegando aqui a esse local, né? Como vocês podem ver, um lugar muito bonito, né? Simples, um condomínio de classe média baixa, né? E ainda novo, né? Então tá ainda bem conservado. Aparentemente é um lugar bonito, mas que tem esses defeitos, né? Aqui os vermes, baratas e etc. não são os insetos, né? Não são da natureza em si, e sim são comportamento de uma parte, né, dos moradores. Mas a humanidade é isso, e um dia a gente espera que as coisas melhorem, né? Até porque tudo muda, as pessoas mudam, né? As desgraças da vida calejam as pessoas e moldam as pessoas, né? Então é isso. Eu agradeço para vocês e vejo você numa próxima carona.